Deus seja louvado. Não queria mostrar para ele aqui. Desejo de ouvir comigo. Está tão gostosa essa comunhão. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito na segunda epístola do apóstolo Pedro. Pedro, no primeiro capítulo da segunda epístola universal do apóstolo Pedro. Profetizando de salvação, na batalha de Batura, a bênção final de semana, Senhor da graça de estar começando de Piauí, a feita a leitura, na igreja de Picos, pela congregação das 700 pessoas sentadas. Foi o sempre que Deus para levantar. Eu tive a oportunidade de levantar ali, para ser também portador da salvação de toda a humanidade, passando a paz. Amém. Deus, Pai de Deus, então. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Cristo, com o seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque sem vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será anualmente concedida a entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais que sejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já não tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião, e depois da minha morte, tenhais lembranças dessas coisas, porque não vos fizeram saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando na magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em tentar estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus,
falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Esperava que um pouquinho de tempo, senão não teve que pregar aquilo que foi revelado e que a igreja necessita ouvir. Todos nós necessitamos. Essa epístola, que é uma carta universal, a qual Deus na boca do apóstolo Pedro, e quando ele iniciou, irmãos, essa escrita, primeiro se apresentando, porque assim se faz, né, irmãos, uma carta quando vai se enviar para alguém, a pessoa primeiro faz aquele parecer, se apresentando, dando o nome, e assim iniciou: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, sou eu que vos escrevo isso. Nós que conosco alcançamos fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o assunto principal. E daí ele começou então falando que era necessário. A primeira coisa, queridos, veja como é importante isso aqui. A primeira coisa, antes de tudo que ele ia falar, ele disse: graça e paz vos sejam multiplicadas. E para iniciar essa pregação que Deus nos dá nessa noite, queridos, para toda essa igreja, e para quem está pregando, a primeira coisa que Deus manda para nós é: graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu alguém aqui sem paz, eu estou sem paz, eu estou diante de tanta maravilha, de tanta glória, que o nosso coração parecia que ia sair pela boca. Foi tanta alegria de Deus milagre que Deus operou. Mas ainda alguém inimigo está fazendo guerra e você não conseguiu alcançar a paz. Agora, em nome de Jesus Cristo, receba a paz de Deus. E depois então, amados, que a paz chegou, ele disse: Cristo, como divino poder, vos deu tudo que diz respeito à vida. Porque Deus deu para nós tudo que diz respeito à vida. Não só essa vida terrena, que é passageira, mas aquela vida preciosa que temos alcançado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos deu tudo: obediência, temor, santidade e consagração. Porque com essa qualidade que nós conquistamos essa vida espiritual. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Queridos, todos nós que iniciamos, carregamos uma natureza que trouxemos do ventre da nossa mãe. E essa natureza ela tem prazo de validade. Mas o Senhor, amados, trouxe para nós uma outra natureza, que se chama natureza divina, que ela não tem prazo de validade. Ela é eterna, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Essa corrupção, amados, fala da condenação da alma. E vós também, agora, ele deu aqui o conselho, que, amados, como isso aqui é uma epístola universal, hoje serve para nós aqui da Barraça. Glória a Deus. Ponha nisso mesmo toda a diligência. A diligência é acrescentar à vossa fé a virtude. Todos nós, queridos, o Senhor nos tem chamado para essa graça maravilhosa. Nós estamos aqui pela fé. O crente vem, amados, trazendo de lá de fora as virtudes que ele aprendeu durante toda a sua vida. Virtude quer dizer qualidade. Virtude não é pular, bater, gritar. Virtude quer dizer qualidades. E nós trazemos as qualidades que alcançamos durante a nossa vida que vivemos,
Mas quando o Senhor colocou a fé em nosso coração, Ele mandou acrescentar as virtudes. Que virtudes são essas, irmãos? Amor, caridade, perdão, misericórdia, obediência, santidade. E aqui ele fala: acrescentai a vossa fé a virtude. Quando o crente se converte a Deus, então muda completamente o seu viver. A virtude que ele carregava antes já fica sepultada no batismo, nas águas. E ele renasce, amados, manifestando nele uma virtude nova. Mas o crente, amados, que obedece a Deus, e parece que aquelas virtudes que devia aparecer nele não aparecem. Continuam aquelas antigas. Bendito é o nome do Senhor. Mas hoje o Senhor vai fazer alguma transformação. Alguém que está carregando alguma virtude que não é agradável a Deus, hoje ela vai ficar aqui pelo poder dessa palavra. E o Senhor vai acrescentar em nós virtudes novas. Obediência, santidade e consagração a Deus. E quando o crente consegue essa virtude, automaticamente vem a outra coisa próxima, que é a ciência. E nós temos, na graça de Deus, para nós alcançar e chegar ao ponto da salvação da nossa alma, nós temos degraus para galgar. De novo, perceberam na leitura dessa palavra? Primeira coisa é a fé. Alcançou a fé, começa a aparecer as virtudes novas. Alguém que conhecia nós no passado, alguém que era um malfeitor, praticava toda a obra, amados, que não convém nem falar aqui. Quando ele obedece a Deus, muda tudo. E alguém que conhecia fala: como mudou esse homem, essa mulher? Eu conhecia assim, está transformado. É as virtudes de Cristo que começa a aparecer nele. É quando o mistério vem para a graça dele, não entende nada. Quantas vezes a gente convida uma pessoa para congregar, já aconteceu comigo. E depois a gente fala com ele: o que você achou? Eu achei bonito, mas eu não entendi nada. Não consegui entender nada. Porque não tem ciência. Ciência quer dizer conhecimento. Mas quando as virtudes é transformadas, daí vem a ciência. E ele começa a entender e ver coisas que ele nunca viu. A ciência traz a temperança. Você não sabe o que é temperança? É uma pessoa que sabe suportar o fraco, sabe suportar as afrontas. Nada faz ele destemperar. Ainda que às vezes o inimigo tenta fazer alguma coisa para ver se consegue tirar ele do sério, mas ele recebeu esse dom chamado temperança. Essa que ele manifestou em Ana, não se lembra? Quando Ana estava naquela luta, buscando de Deus o socorro, ela queria ter um filho, mas o seu ventre era fechado, não possuía, não regava. E um dia ela entrou no templo numa angústia de alma. Ele dobrou o joelho junto ao pilar do templo e começou a falar com Deus. Não era normal isso aí. Todo mundo recorria ao sacerdote. O sacerdote naquele tempo era o intercessor entre o homem e Deus. Agora nós temos Cristo como nosso intercessor. Então ela devia falar com ele, ela não foi falar com o sacerdote. Ela começou a falar com Deus diretamente. Mas falava baixinho, só ouvia os seus lábios, o sacerdote não via nada do que ela estava falando. De repente, amados, ele perdeu a paciência. Queridos irmãos, por isso nós, que às vezes estamos na frente do povo, temos que estar em santa comunhão. Porque depois que a gente mexe com o nosso sentimento, ele vem para tirar a nossa paz, a Deus. Temos que clamar a Deus para que a temperança manifeste em nós também. Glória ao nome do Senhor. E o sacerdote perdeu a paciência, repreendeu ela duramente. Ô mulher, até quando você vai estar embriagada? Que não é normal que ele estava vendo. Aparta de ti o teu vinho. Mas ela, amados, era uma mulher que tinha esse dom da temperança, paciência. A palavra de Deus fala que palavra tua suscita a ira. Suscita a ira para quem não é temperado. Mas para quem é temperado tem uma resposta branda. E a resposta branda desvia o furor. A escrita da palavra de Deus. Não, Senhor meu! Olha aqui, nós. Ela ouviu isso do sacerdote.
Não, Senhor, a tua serva não está embriagada. Eu estou falando com meu Deus, a multidão do meu pescoço. Essa resposta branca desviou o furor do sacerdote. Aí Deus tomou a boca dele. Porque o homem nada Deus não fala na boca dele. Mas o homem pacífico, Deus toma a sua boca. E tomou uma profecia. Tomou a boca do sacerdote. Vai em paz, mulher, e o Deus de Israel conceda a petição que ele pediu. Glória ao nome do Senhor. Hoje Deus vai derramar o dom da temperança para alguém que está aqui. Eu um degrauzinho mais na escada da fé, querido. A temperança gera paciência. A falta de paciência gera contenda, discussão, aborrece, mas quando tem paciência suporta tudo. Muitas vezes, irmãos, Deus sabe por que não esse conselho para nós. Estava tão gostosa a maravilha que ouvimos, né? E talvez alguém estava esperando uma outra pregação aqui. Mas é o que Deus está dando de pregar. Mas uma coisa grande vai sair daqui sabendo. Deus vai transformar corações aqui dentro. Quem não tem a paciência vai receber o dom da paciência. Quem não tem a temperança vai receber o dom da temperança. Senhor, eu não consigo, eu quero paciência. Qualquer coisa me irrita. Glória ao nome do Senhor. O Senhor vai estender a mão para você e vai dizer: você quer subir o degrau da paciência? Pega na minha mão, diz o Senhor. Eu vou te ajudar a subir um degrauzinho a mais. Glória ao nome do Senhor. A temperança gera paciência, a paciência gera piedade. A piedade gera, amados, o amor fraternal. O amor fraternal gera caridade. Queridos, se nós somos uma criança que entra na escola, entra lá no prézinho e não sabe fazer nada, não sabe ler, não sabe escrever. Percebe que às vezes a professora pega até na mãozinha da criança para fazer uma letrinha qualquer, ele vai começando assim, e vai, daqui a pouco ele aprende o nome, aprende a ler, passa para o primeiro ano, passa para o segundo. Tem muita gente aqui no primeiro ano que vai passar para o segundo ano. E tem gente que já está perto de se formar na universidade também. Eu não acredito no que Deus está dando de pregar. Tem gente que o teu diploma já está carimbado. Glória ao nome do Senhor. Você conseguiu galgar os degraus que precisava. Você alcançou a paciência, alcançou a temperança. Alcançou, amados, a virtude que fala aqui, o amor fraternal. E a caridade já está dentro do teu coração. Hoje o Senhor assina o teu certificado, formado na minha obra. Glória ao nome do Senhor. E alguém que está tendo dificuldade para subir o degrau dessa escada espiritual, hoje o Senhor estende a mão nessa igreja da Água Rasa. Ele diz: meu filho, minha filha, toma na mão do Senhor, acrescenta para a oferta. Alguém disse aqui: eu vou te ajudar a subir o degrau da fé, o degrau da virtude, o degrau da paciência, o degrau da temperança. Vai mudar a tua vida. Acaba com um casal que está em guerra aqui, queridos. Pelo pão que Deus manifesta hoje em ti, vai mudar o temperamento da tua esposa, o temperamento do teu marido. A coisa vai estar abençoando a tua casa. E a comunhão está tão gostosa que a palavra vai terminar, eu não estou dormindo muito tarde. Mas uma coisa o Senhor diz: olha, será que é só isso que Deus vai dar para nós? Se nós terminar esse culto nessa comunhão que nós estamos aqui, os irmãos podem imaginar o que Deus vai fazer aqui. Além dessas virtudes aqui, tem coisa especial para Deus fazer no nosso meio nessa noite. O Senhor que marcou esse lugar, o Senhor que Deus falou, estávamos aqui, um dos testemunhos que ele não queria nem falar.
como o irmão sempre falava, mas Deus pôs na tua boca a Assembleia do Milagre. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus que nos manda a nós que nos reuniu aqui nesse lugar. Senhor, prega por essa palavra para alguém, além dessas virtudes, dessas qualidades que Deus está derramando aqui, vai ter milagre. Pisando na cabeça do nosso adversário, que a Deus não vai envergonhar, até dizendo, você não vai alcançar nada de Deus. Deus se prometeu, até hoje não fez nada, não vai fazer nada. Mas quando você mesmo falou, o Senhor ele fala, mentira do adversário. Você que eu falei, eu confirmo. Vou cumprir o desejo do teu coração. Ah, quem me dera que Deus me desse o que espera. Glória ao nome do Senhor. O Senhor te trouxe aqui hoje para te confirmar o que já te prometeu há tempo pela palavra. Vou cumprir o desejo do teu coração. Através da mudança que Deus vai fazer na tua vida, através dessa palavra, essa virtude que hoje vai entrar em cada um de nós, os sinais de Deus vai começar a aparecer na nossa vida. É o que Deus trouxe para pregar, para ser mandado e para mim também. Porque quem prega, queridos, tem pregador que prega, só prega para a igreja. Eu sempre falo com os irmãos quando eu estava no presidiário, não. Quando você pregar, prega para você também. A palavra diz que o lavrador é o primeiro a gozar do fruto. Eu estou querendo essa qualidade, meu irmão.